Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 151. Em determinado momento, eu me encontrava com uma irmã na cozinha e ela ficou um pouco zangada comigo e, por penitência, mandou que eu sentasse em cima da mesa. Ela mesmo trabalhava muito, limpava e lavava, e eu estava sentada em cima da mesa. As irmãs que ali vinham ficavam estupefadas, vendo-me assim. A cada qual dizia o que queria. Uma que eu era preguiçosa, outra que eu era mesmo excêntrica. Eu era então postulante na época. Outras diziam: que freira será ela? Contudo, não podia descer, porque essa irmã me havia ordenado, sob obediência, para que ficasse sentada até que ela me mandasse descer. Realmente, quantos atos de mortificação eu fiz nesta ocasião, só Deus sabe. Pensava que ia morrer de vergonha. Às vezes, era o próprio Deus que permitia estas coisas para o meu aperfeiçoamento interior. Mas o Senhor me recompensou com um grande consolo por esta humilhação. Durante a bênção, eu vi-o em grande beleza. Jesus olhou para mim com bondade e disse-me: minha filha, não tenha medo dos sofrimentos. Eu estou contigo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 152. Uma vez tive que ficar de plantão à noite e sofria tanto na alma uma razão da pintura daquela imagem, que já não sabia a quem me agarrar. De um lado, todos me diziam que se tratava de uma ilusão. De outro, um sacerdote me disse que talvez Deus quisesse justamente que lhe fosse prestadas honras através daquela imagem. Portanto, era preciso conseguir aquela pintura. A minha alma estava muito cansada. Quando entrei na capela, aproximei-me a minha cabeça do sacrário, bati e disse: Jesus, vede que grandes dificuldades tenho por causa da pintura da imagem. E ouvi uma voz do sacrário: minha filha, os teus sofrimentos já não durarão muito. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 153. Um dia vi duas estradas, uma estrada larga, atapetada de areia e flores, cheia de alegria e de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada, dançando e divertindo-se. Estavam chegando ao fim, sem se aperceberem disso. E no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo. À medida que iam chegando, assim tombavam. E seu número era tão grande que não era possível contá-las. E avistei uma outra estrada, ou antes uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade, e aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento, esqueciam-se verdadeiramente de seus sofrimentos. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 154. Quando havia adoração na casa das irmãs da Sagrada Família, à noite,
fui com uma das nossas irmãs para esta adoração. Logo que entrei na capela, a presença de Deus envolveu a minha alma. Rezava como fazia em determinados momentos, sem pronunciar palavras. De repente, vi o Senhor que me disse: fica sabendo que, se descuidares a pintura da imagem e toda a obra da misericórdia, terá que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Depois destas palavras do Senhor, entrou na minha alma um certo temor e medo. Não conseguia me acalmar. Ressoavam-se aos meus ouvidos estas palavras: sim, então no dia do juízo terei de responder não apenas por mim, mas também por outras almas. Estas palavras calaram profundamente o meu coração. Quando voltei para casa, entrei no pequeno Jesus. Prostei-me no solo diante do Santíssimo Sacramento e disse ao Senhor: farei tudo o que tiver ao meu alcance, mas peço-vos, ficai sempre comigo e dai-me forças para cumprir a vossa santa vontade, porque vós podeis tudo e eu por mim mesma nada posso. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 155. Sucede-me há algum tempo que eu sinto na alma quando alguém reza por mim. Sinto-o imediatamente na alma e também quando alguma alma solicita a minha oração. Embora não me diga isso, sinto através de uma inquietação, como se alguém me chamasse, mas logo que rezo, reencontro a paz. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 156. Em determinado momento, eu desejava muito receber a Santa Comunhão, mas porque tinha uma certa dúvida, não fui comungar. Sofri terrivelmente por essa razão. Parecia que o meu coração se partia de dor. Quando fui trabalhar, cheia de amargura no meu coração, e de repente Jesus colocou-se ao meu lado e disse-me: minha filha, não faltes à comunhão, a não ser quando tiveres a certeza de que pecastes gravemente. Afora isso, não permitas que nenhuma dúvida impeça a tua união comigo no mistério do amor. As tuas pequenas faltas desaparecerão no meu amor como uma palha jogada num grande braseiro. Sabe que muito me entristece quando me abandonas na Santa Comunhão. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 157 e 158. À noite, quando entrei na pequena capela, ouvi na alma estas palavras: minha filha, medita sobre estas palavras. E estando em agonia, rezava com muita intensidade. Quando comecei a refletir mais profundamente, muita luz se derramou na minha alma. Conheci de quanta perseverança necessitamos na oração e de uma oração tão penosa depende às vezes a nossa salvação. 158. Quando me encontrava em Kitts para substituir por pouco tempo uma das irmãs, aconteceu-me que um dia, à tarde, fui andando pelo jardim e detive-me à beira do lago e por um bom tempo fiquei pensando sobre a água. De repente, vi ao meu lado Jesus, que me disse benignamente: tudo isso criei para ti, esposa minha, e sabe que toda esta beleza nada é comparação com o que preparei para ti na eternidade. A
A minha alma foi inundada de tamanho consolo que fiquei aí até a noite, parecendo que tinha sido só um breve momento. Eu tinha esse dia livre e destinado para o retiro de um dia. Portanto, tinha toda a liberdade para me entregar à oração. Oh, como Deus é infinitamente bom! Persegue-nos com a sua bondade. Na maior parte das vezes, acontece que o Senhor me concede as maiores graças quando eu menos a espero. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 159. Poema. Ó hóstia santa, encerrada para mim num cálice de ouro, para que em meio ao deserto do exílio eu atravesse pura, imaculada, intacta, e que isso a força do teu amor realize. Ó hóstia santa, reside na minha alma, amor mais puro do meu coração, que tua luz dissipe as trevas, pois não negarás a graça ao coração humilde. Ó hóstia santa, elevo do céu, embora escondas a tua beleza e te apresentes a mim numa migalha de pão, a fé firme rasga este véu. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 160. O dia da cruzada, que é o 5º dia do mês, coincidiu desta vez com a primeira sexta-feira. Era o dia de eu ficar de vigília diante de Jesus. Nesse dia, coube-me desagravar o Senhor por todas as ofensas e ultrajes, rezar para que nesse dia não fosse cometido nenhum sacrilégio. O meu espírito neste dia estava inflamado de especial amor com a Eucaristia. Parecia-me que estava transformada em fogo ardente. Quando, para tomar a comunhão, me aproximei do sacerdote que me entregava Jesus. Vi uma outra hóstia que se prendeu à sua manga e eu não sabia qual receber. Hesitei por um instante, mas o sacerdote, impaciente, fez sinal com a mão para que eu comungasse. Quando recebi a hóstia que me deu, a outra caiu nas minhas mãos. O padre ia distribuindo a comunhão até o final da balaustrada, e eu segurava o Senhor nas minhas mãos durante todo esse tempo. Quando o sacerdote aproximou-se novamente, entreguei-lhe a hóstia para que colocasse no cálice, porque no momento em que recebi Nosso Senhor, não podia dizer que a outra havia caído, mas só depois de ter consumido. Enquanto tinha a hóstia na minha mão, senti um amor tão vigoroso que durante todo esse dia não consegui comer ou voltar a mim. Da hóstia ouvi estas palavras: desejei repousar nas tuas mãos e não só no teu coração. Neste momento, vi o menino Jesus, mas quando se aproximou o sacerdote, vi novamente só a hóstia. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 161, é um poema. Ó Maria, Virgem Imaculada, cristal puro para o meu coração, tu és minha força, ó âncora firme, tu és o escudo e a proteção do coração fraco. Ó Maria, tu és pura e incomparável,
virgem e mãe ao mesmo tempo. Tu és bela como o sol, sem mancha alguma, nada pode se comparar com a imagem da tua alma. Tua beleza encantou o olhar do 3 vezes santo, que desceu do céu, abandonando o trono da sede eterna, e assumiu o corpo e o sangue do teu coração, por 9 meses, ocultando-se no coração da Virgem. Ó Mãe, Virgem, ninguém compreenderá que o Deus incomensurável se torne homem, e apenas pelo seu amor e sua misericórdia insondável, por ti, ó Mãe, nos foi dado viver com Ele pelos séculos. Ó Maria, Mãe, Virgem e porta do céu, por ti nos veio a salvação, e toda graça flui para nós por tuas mãos. É apenas a fiel imitação de ti me santificará. Ó Maria, Virgem, lírio mais belo, teu coração foi o primeiro sacrário de Jesus na terra, e só porque a tua humildade foi a mais profunda, foste elevada acima do coro dos anjos e dos santos. Ó Maria, minha doce Mãe, entrego-te a minha alma, o meu corpo e meu pobre coração. Seja a guardiã da minha vida, especialmente na hora da morte, na última luta. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 162. Jesus, eu confio em vós. Ano de 1937. Primeiro mês, primeiro dia. Cartão de controle interior da alma. Exame de consciência particular. Unir-me a Jesus misericordioso. A prática, silêncio particular, silêncio interior, estrita observância do silêncio e da consciência. Mês de janeiro, Deus e a alma, silêncio, vitórias 41, quedas 4. A jaculatória para o mês de janeiro é: e Jesus se calava. Fevereiro, Deus e a alma, silêncio, vitórias 36, quedas 3, jaculatórias do mês de fevereiro. Jesus, eu confio em vós. Março, Deus e a alma, silêncio, vitória 51, quedas 2, jaculatória. Jesus, inflamai de amor o meu coração. Deus e a alma, mês de abril, silêncio, vitórias 61, quedas 4, jaculatória. Com Deus tudo posso. Mês de maio, Deus e a alma, silêncio, vitórias 92, quedas 3, jaculatória. No seu nome está a minha força. Junho, Deus e a alma, silêncio, vitórias 64, quedas 1, jaculatória do mês de junho. Tudo por Jesus. Julho, Deus e a alma, silêncio, vitórias 62, quedas 8, jaculatória. Descansai, Jesus, no meu coração. Agosto, Deus e a alma, silêncio, vitórias 88, quedas 7, jaculatória. Jesus, vós sabeis. Setembro, Deus e a alma, silêncio, 99 vitórias, queda 1, jaculatória. Jesus, escondei-me no vosso coração. Outubro, Deus e a alma, silêncios, vitórias 41, quedas 3, jaculatória. Maria, une-me com Jesus. Aqui em outro cartão do retiro segue. Novembro, Deus e a alma, silêncio,
não tem a quantidade, tem as vitórias e as quedas. Jaculatória, ó meu Jesus, misericórdia. Dezembro, Deus e a alma. Jaculatória, salva, hóstia viva. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 163, exercício geral, ano de 1937. Ó Santíssima Trindade, quantas vezes o meu peito respirar, quantas vezes o meu coração bater, quantas vezes o meu sangue pulsar em mim, outras tantas mil vezes desejo adorar a vossa misericórdia. Desejo transformar-me toda em vossa misericórdia, para tornar-me o vosso reflexo vivo, ó meu Senhor. Que a vossa misericórdia, que é insondável e de todos os atributos de Deus, o mais sublime, se derrame do meu coração e da minha alma sobre o próximo. Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los. Ajudai-me, Senhor, para que meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo que eu esteja atenta às necessidades dos meus irmãos, e não me permitais permanecer indiferentes diante de suas dores e lágrimas. Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que eu nunca fale mal dos meus irmãos, que eu tenha para cada um deles uma palavra de conforto e de perdão. Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e transbordantes de boas obras. Nem se canse jamais de fazer o bem aos outros, enquanto aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas. Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés, para que levem sem descanso ajuda aos irmãos, vencendo a fadiga e o cansaço, e o meu repouso esteja no serviço ao próximo. Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne sensível a todos os sofrimentos do próximo. Ninguém receba uma recusa do meu coração. Que eu conviva sinceramente, mesmo com aqueles que abusam da minha bondade. Quanto a mim, me encerro no coração misericordiosíssimo de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenho que sofrer. Vós mesmo mandais que eu me exercite em 3 graus de misericórdia. Primeiro, ato de misericórdia, de qualquer gênero que seja. Segundo, palavras de misericórdia. Se não puder com a oração, então com a palavra. Terceiro, oração. Se não puder demonstrar a misericórdia com a ação nem com a palavra, sempre a posso com a oração. A minha oração pode atingir até onde não posso estar fisicamente. Ó meu Jesus, transformai-me em vós, porque vós tudo podeis. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 164. Varsóvia, ano de 1933. Provação antes dos votos perpétuos. Quando soube que devia sujeitar-me a esse tipo de provação, o meu coração exaltou de alegria perante graça tão extraordinária que são os votos perpétuos. Fui diante do Santíssimo Sacramento e quando mergulhei em oração de ação de graças, ouvi na alma estas palavras: minha filhinha, tu és a minha delícia, o alívio do meu coração.
Concedo-te tantas graças quantas puderes carregar. Sempre que quiseres proporcionar-me alegria, fala ao mundo da minha grande e insondável misericórdia. Fragmentos Diário de Santa Faustina, parágrafo 165. Algumas semanas antes de eu receber o aviso de que faria esse período de provação, quando entrei por um momento na capela, Jesus me disse: neste momento as superioras estão avisando quais irmãs devem fazer os votos perpétuos. Nem todas conseguirão essa graça, mas elas mesmas são culpadas disso. Quem não aproveita as pequenas graças, também não recebe as grandes, mas tu, minha filha, receberás esta graça. Uma alegria surpresa apoderou-se da minha alma, já que alguns dias antes uma das irmãs me tinha dito: a irmã não será admitida naquela terceira provação. Eu mesma farei o possível para que não permitas que a irmã faça os votos. Nada respondi àquela irmã, mas isso foi muito penoso para mim e procurei disfarçar a minha dor o melhor que podia. Ó Jesus, quão admiráveis são os vossos desígnios! Agora vejo que as pessoas por si só pouco podem, já que fui admitida a essa provação, tal como Jesus me havia dito. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 166 e 167. Na oração, sempre encontro luzes e força de espírito, embora haja momentos difíceis e muito penosos. Muitas vezes não posso compreender que tais coisas possam acontecer no convento. Deus às vezes permite coisas estranhas, mas isso acontece sempre para que se manifeste na alma a virtude ou para que ela se exercite. E por isso que existem os desabores. Parágrafo 167. Hoje, novembro de 1932, vim a Varsóvia para a terceira provação. Após cumprimentar efetuosamente as queridas madres, encontrei por um momento na pequena capela. De repente, a presença de Deus inundou a minha alma e ouvi estas palavras: minha filha, desejo que o teu coração seja formado a exemplo do meu coração misericordioso. Deves ficar completamente impregnada pela minha misericórdia. A querida madre, logo me perguntou se eu já tinha feito o retiro neste ano. Respondi que não. Portanto, a irmã deve primeiro fazer um retiro pelo menos de 3 dias. Graças a Deus, eu estava sendo realizado um retiro de 8 dias e, portanto, eu podia aproveitar. Surgiram, porém, dificuldades quanto à viagem para este retiro. Uma certa pessoa opôs-se muito a isso e já fora decidido que eu não iria. Após o almoço, entrei para uma adoração de 5 minutos. Então, eu vi Nosso Senhor que me disse: minha filha, estou te preparando muitas graças, que alcançarás neste retiro que vais começar amanhã. E eu respondi: mas Jesus, o retiro já começou e eu não devo ir. E disse-me Jesus: prepara-te para amanhã começar o retiro. A tua partida eu resolverei com as superioras. E de repente Jesus desapareceu. Comecei a pensar como seria isso, contudo, imediatamente deixei de pensar como isso vai acontecer e dediquei este momento para pedir luzes ao Espírito Santo, a fim de que me permitisse conhecer toda a minha miséria. E em seguida saí da capela para o meu trabalho.
Logo depois, a Madre Geral mandou chamar-me e disse: a irmã vai ainda hoje com a Madre Valéria para o retiro, para que já amanhã possa começar este retiro, pois por uma infeliz coincidência está aqui a Madre Valéria e vai então vocês irão juntas. Menos de 2 horas depois, eu já estava em Valência. Recolhi-me por um momento e reconheci que problemas desse gênero só mesmo Jesus consegue resolver. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 168 e 169. Quando me viu, aquela pessoa que tanto se opunha à minha participação neste retiro, demonstrou a sua surpresa e insatisfação. Eu, no entanto, como se nada fosse, cumprimentei-a cordialmente e fui falar com o Senhor para pedir orientação sobre o modo como deveria proceder durante os exercícios espirituais. Parágrafo 169. Eis a minha conversa com Nosso Senhor antes de começar o retiro. Jesus me disse que esse retiro seria um pouco diferente dos outros. Vai procurar ter uma profunda paz na convivência comigo. Afastarei todas as incertezas a esse respeito. Eu sei que agora, no momento em que falo contigo, estás tranquila, mas quando deixar de falar, começarás a procurar dúvidas. No entanto, fica sabendo que de tal forma fortalecerei a tua alma que mesmo que queiras inquietar-te, isso não estará em teu poder. Como prova de que eu estou falando contigo, no segundo dia do retiro, irás te confessar com o sacerdote que está pregando o retiro. Quando ele terminar a palestra, procura-o e conte-lhe os receios que tem a meu respeito, e eu te responderei pela boca dele. E então cessarão os teus receios. Durante este retiro, mantenha silêncio tão rigoroso como se nada existisse em tua volta. Falarás apenas comigo e com o confessor. Às superioras pedirás apenas as penitências. Alegrei-me imensamente por Jesus ter me demonstrado tanta benevolência sua e por sua condescendência. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 170 e 171. Primeiro dia do retiro. De manhã procurei ser a primeira na capela. Antes da meditação, tive ainda um pouco de tempo para uma oração ao Espírito Santo e à Mãe Santíssima. Pedi com fervor a Nossa Senhora que me conseguisse a graça da fidelidade nas inspirações interiores e que eu cumprisse fielmente toda a vontade de Deus. Comecei esse retiro com uma coragem muito especial. Parágrafo 171. Luta para guardar silêncio. Como normalmente ocorre para o retiro, vêm irmãs de diversas casas. Uma das irmãs, que não tinha visto há muito tempo, veio à cela e disse-me que tinha algo para me dizer. Nada lhe respondi, e ela percebeu que não queria interromper o silêncio. E ela comentou: não sabia que a irmã é tão esquisita. E saiu. Percebi que essa pessoa não tinha nada para tratar comigo além de satisfazer a curiosidade egoísta. Ó Deus, ajudai-me a manter fiel.
Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 172. O padre que pregava o retiro era da América. Veio à Polônia para um breve período e aproveitou aquela oportunidade para pregar o retiro para nós. Percebia-se nesse homem uma grande vida interior. A sua postura manifestava a grandeza do espírito. A mortificação e o recolhimento eram seus traços dominantes. Contudo, apesar das grandes virtudes que esse sacerdote possuía, eu sentia as maiores dificuldades em abrir-lhe a minha alma enquanto aquelas graças, pois, quanto ao pecador, sempre é mais fácil. Com relação às graças, realmente tenho que fazer um grande esforço e assim mesmo acabo não dizendo tudo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 173. Tentações do demônio durante a meditação. Fui tomada de um estranho temor de que o sacerdote não me compreendesse, ou ainda de que ele não teria tempo para que eu pudesse confessar tudo. Como lhe contarei tudo isso? Se ainda fosse o Frei, eu o faria com mais facilidade, mas esse jesuíta é a primeira vez que eu vejo. Recordei-me aqui do conselho do Frei que veio em minha cabeça. Tinha me dado. Quando estivesse fazendo o retiro, deveria anotar, ao menos em resumo, as luzes que Deus me enviasse, ou então fazer-lhe um relato disso, ainda que abreviado. Oh, meu Deus, um dia e meio passou tão facilmente e eis que se inicia agora uma luta de vida e morte. Dentro de meia hora começará a conferência e depois devo ir confessar-me. O demônio tenta convencer-me de que, se as superioras tinham dito que essa minha vida interior era uma ilusão, já não havia motivo para perguntar de novo e incomodar o confessor. Afinal, a madre te disse que o Senhor não convive dessa maneira com almas tão miseráveis. O mesmo te responderá também esse confessor. Por que tem que contar isso? Ainda não são pecados. E a madre te disse claramente que toda essa familiaridade com Jesus é fantasia, pura histeria. E por que tens então que falar sobre isso com esse confessor? Faria melhor se considerasses tudo isso como uma ilusão. Olha, já sofrestes tantas humilhações e muitas ainda te esperam, e mesmo as irmãs sabem que és uma histérica. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 174. Jesus, exclamei com toda a força da minha alma. Nisso o padre veio fazer a conferência. Falou pouco, como se tivesse pressa. Terminada a conferência, fui ao confessionário. Olhei e, vendo que nenhuma das irmãs se dirigia para lá, levantei-me imediatamente do meu genuflexório e coloquei-me diante do confessionário. Não havia tempo para pensar. Em vez de contar ao padre as dúvidas que os outros me levantaram em relação a Jesus, comecei a contar todas essas tentações que estão descritas acima. Mas o confessor logo percebeu toda a minha situação e disse-me: a irmã não confia em Nosso Senhor por estar ele procedendo tão benignamente com a irmã? Pois bem, fique inteiramente tranquila, Jesus é seu mestre
irmã, e a convivência da irmã com ele não é nem histeria, nem fantasia ou ilusão. Saiba, irmã, que está no caminho certo. Peço-lhe que procure ser fiel a essas graças. A irmã não pode afastar-se delas. Às superioras, a irmã não precisa falar dessas graças interiores, a não ser por ordem expressas de Jesus. E ainda seria bom entender-se antes com o confessor. Mas se o Senhor exige alguma coisa que é exterior, então, depois de entender com o confessor, deve cumprir esta exigência, custe o que custar. Por outro lado, a irmã deve contar tudo ao confessor. Não existe absolutamente outro caminho para a irmã. Peça a Deus um diretor espiritual, porque de outra forma a irmã desperdiçará esses grandes dons de Deus. Repito mais uma vez, fica tranquila, a irmã se encontra no caminho certo. Não se preocupe com mais nada, mas seja sempre fiel a Jesus, não importando com o que os outros possam dizer. Justamente com almas tão miseráveis é que o Senhor convive, e quanto mais a irmã se rebaixar, tanto mais perto de Jesus a irmã estará. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 175 e 176. Quando me afastei do confessionário, uma alegria extraordinária inundou a minha alma, e tanto que me afastei para um lugar separado no jardim, para me esconder das irmãs e permitir que o coração se derramasse inteiramente em Deus. A presença de Deus penetrou-me de súbito e por um instante todo o meu nada mergulhou em Deus. Neste momento senti, ou melhor, discerni as três pessoas divinas que residem em mim. A experimentei na alma uma paz tão grande que eu mesma muito me admirei por poder inquietar-me tanto. 176. Propósito: fidelidade às inspirações interiores, por mais que isso me custe. Não fazer nada sozinha, sem se esconder antes com o confessor. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 177. Renovação dos votos. Manhã cedo, mal me acordei, logo todo o meu espírito mergulhou em Deus, nesse oceano de amor. Sentia que estava toda imersa nele. Durante a Santa Missa, o meu amor por ele atingiu uma maioridade e intensidade. Depois da renovação dos votos e da Santa Comunhão, vi de repente o Senhor que me disse benignamente: minha filha, olha para o meu coração misericordioso. Quando fixei o meu olhar neste coração sacratíssimo, saíram dele os mesmos raios que estão na imagem, como sangue e água, e compreendi como é grande a misericórdia do Senhor. E novamente disse-me Jesus com bondade: minha filha, fala aos sacerdotes da minha insondável misericórdia. Queima-me as chamas da misericórdia, quero derramá-las sobre as almas, e as almas não querem acreditar na minha bondade. De repente, Jesus desapareceu. Contudo, durante todo esse dia, o meu espírito manteve-se mergulhado na sensível presença de Deus, apesar da algazarra e das conversas que normalmente ocorrem depois do retiro.
Tudo isso em nada me perturbava. O meu espírito estava em Deus, mesmo que exteriormente participasse das conversas e até tive ido visitar a Desde, minha amiga. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 178. Hoje começou a terceira provação. Reunimos-nos as três com a Madre Margarida, porque as outras irmãs tiveram a terceira provação na casa do noviciado. A Madre Margarida começou com uma oração e esclarecendo em que consiste a terceira provação. Lembrou quão grande é a graça dos votos perpétuos e de repente comecei a chorar alto. Os olhos da minha alma viram imediatamente todas as graças divinas, reconhecendo-me tão miserável e ingrata diante de Deus. As irmãs começaram a censurar-me por causa disso. No entanto, a Madre Mestra defendeu-me e disse que não se admirava. Passada a hora, fui diante do Santíssimo Sacramento e com a maior miséria e nada, pedia-lhe misericórdia para que se destinasse curar e purificar a minha pobre alma. Então ouvi estas palavras: minha filha, todas as tuas misérias foram consumidas no fogo do meu amor, como uma palha lançada num enorme braseiro. E com esta humilhação estás atraindo sobre ti e sobre as outras todo o mar da minha misericórdia. E eu respondi: Jesus, formai o meu pobre coração de acordo com o vosso divino agrado. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 179 e 180. Durante todo o tempo da provação, o meu dever era ajudar a irmã encarregada da rouparia. Essa obrigação deu-me muitas oportunidades de me exercitar nas virtudes. Havia dia em que eu ia até 3 vezes levar a roupa das irmãs, mas elas não ficaram satisfeitas. No entanto, cheguei a conhecer também as grandes virtudes das outras irmãs, que sempre pediam que lhe desse o que havia de pior em toda a rouparia. Eu admirava esse espírito de humildade e de mortificação. Parágrafo 180. Durante o advento, despertou no meu coração uma grande saudade de Deus. O meu espírito ansiava por Deus com toda a força do meu ser. Nesse tempo, o Senhor concedeu-me muitas luzes para conhecer os seus atributos. O primeiro atributo que o Senhor me deu a conhecer foi a sua santidade. Essa santidade é tão elevada que tremem diante dele todas as potestades e virtudes. Os espíritos puros cobrem o seu rosto e mergulham em incessante adoração, e têm apenas uma palavra para expressar a maior honra, isto é, santo. A santidade de Deus derrama-se toda sobre a Igreja e sobre toda a alma que nele vive, embora nem sempre com a mesma intensidade. Existem almas inteiramente divinizadas, enquanto há outras que apenas vivem. O Senhor concedeu-me também o conhecimento do segundo atributo, o da sua justiça. E esta é tão imensa e penetrante que atinge o fundo do ser e tudo diante dele é manifesto em toda a nudez da verdade e nada lhe pode resistir.
O terceiro atributo é o amor e a misericórdia, e compreendi que o amor e a misericórdia é o maior atributo. É ele que une a criatura ao Criador e reconhece-se este imenso amor e o abismo da misericórdia na encarnação do Verbo, na sua redenção. E foi aqui que reconheci que este é o maior atributo de Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 181. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar para limpá-lo com maior cuidado, ela, durante todo o tempo da limpeza, andava atrás de mim e dizia: olha, que aqui está um pouquinho, ali uma pequena mancha no assoalho. A cada indicação sua, limpava até 10 vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas estes resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro, mas ainda foi se queixar com a mestra. Olhe, madre, que a irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, a gente pode ser mártir até mesmo no silêncio, pois não é o trabalho que tira as forças, mas essa tortura. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 182. Conheci que algumas pessoas têm o dom especial de incomodar os outros. Põem os outros à prova como podem. Nada adianta a uma alma pobre quando cai nessas garras. As melhores intenções são mal interpretadas. Véspera do Natal. Hoje uni-me intimamente a Nossa Senhora e revivi as suas experiências mais íntimas. À noite, antes da cerimônia da fração do pão ázimo, entrei na capela e em espírito partilhei o pão ázimo com os meus mais queridos e pedi a Nossa Senhora graças para elas. O meu espírito estava todo imerso em Deus. Durante a missa do galo, vi na hóstia o menino Jesus e meu espírito mergulhou-se nele. Embora fosse uma pequena criança, a sua majestade penetrava na minha alma. Senti-me profundamente invadida por este mistério, esse grande rebaixamento de Deus, esse inconcebível despojamento. Durante todo o Natal, eu sentia isso vivamente na minha alma. Oh, nunca compreenderemos esta grande humilhação de Deus. Quanto mais reflito sobre isso, pensamento interrompido, frase inacabada. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 183 e 184. Um dia, após a Santa Comunhão, ouvi essa voz: desejo que me acompanhes quando vou aos doentes. Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo, pois as irmãs do segundo coro não acompanhavam o Santíssimo Sacramento. São sempre as irmãs diretoras que o faziam. Pensei depois para comigo que Jesus daria um jeito. Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar e disse-me: a irmã irá acompanhar o Nosso Senhor quando o Padre for visitar os doentes.
e por todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor, e como um cavaleiro de Cristo, procurava sempre cingir-me com o cinto de ferro, pois afinal não convinha acompanhar o rei, vestida como de costume, e esta mortificação eu oferecia pela vida dos doentes. 184. Hora Santa. Durante esta hora, eu procurava meditar sobre a paixão de Nosso Senhor. Contudo, a minha alma foi inundada de alegria e de repente vi o menino Jesus. A Sua Majestade me penetrou de tal maneira que eu disse: Jesus, vós sois tão pequenino, e, no entanto, reconheço em vós o meu Criador e meu Senhor. E Jesus me respondeu: sou e convivo contigo como criancinha, para te ensinar a humildade e a simplicidade. Eu oferecia todos os sofrimentos e dificuldades a Jesus, qual uma grinalda para o dia das nossas núpcias perpétuas. Nada me era difícil quando me lembrava que era para meu esposo, como prova do meu amor por ele. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 185 e 186. O meu silêncio para Jesus. Procurava guardar um grande recolhimento por Jesus. E mesmo no meio da maior algazarra, Jesus tinha sempre o silêncio reservado no meu coração, embora muitas vezes isso me custasse muito. Mas por Jesus, o que é que poderá ser desmaiado, desanimado? Por aquele a quem amo com toda a minha força e a minha alma? 186. E disse-me Jesus hoje: desejo que conheças mais a fundo o meu amor, de que está inflamado o meu coração pelas almas, e compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares esta oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Esta pequena oração, essa pequena prece é a seguinte: ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 187 e 188. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos últimos dias do Carnaval, quando fazia a hora santa, vi Nosso Senhor num momento de flagelação. Oh, que suplício inconcebível! Como Jesus sofreu terrivelmente quando foi flagelado. Ó pobres pecadores, como será o vosso encontro no dia do juízo com esse Jesus a quem agora assim tão cruelmente martirizarias? O seu sangue corria pelo chão e em alguns lugares o corpo começou a desencarnar-se, e vi nas costas algum dos seus ossos despidos de carne. Jesus silencioso gemia e suspirava. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 189. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a alma que cumpre fielmente a regra. Ela receberá maior recompensa pela observância da regra do que pelas penitências e grandes mortificações.
Se estas últimas são empreendidas fora da regra, embora também recebam sua recompensa, não superarão aquelas que vêm das regras. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 190. Durante uma adoração, Jesus exigiu de mim que eu me oferecesse a Ele em oblação para um certo sofrimento que devia servir de reparação na causa de Deus, não somente dos pecados do mundo em geral, mas em particular pelas faltas cometidas nesta casa. Imediatamente disse que sim, que estava pronta. Jesus deu-me então a conhecer o que eu teria que sofrer, passando diante dos olhos da minha alma, um por um, todos esses padecimentos. Primeiro era as minhas intenções que não seriam reconhecidas. Depois de diversas suspeitas e desconfianças, todo tipo de humilhações e contrariedade. Não estou mencionando tudo aqui. Tudo apresentou-se aos olhos da minha alma como uma tempestade escura, da qual logo devia cair raios, esperando apenas o meu consentimento. Por um momento, apavorou-se a minha natureza, mas logo tocou a sineta para o almoço. Saí da capela tremendo e indecisa. Mas esse sacrifício permanecia continuamente diante de mim, já que nem tinha decidido aceitá-lo, nem o negara ao Senhor. Queria sujeitar-me à sua santa vontade. Se o próprio Jesus me impusesse esse sacrifício, estaria de imediato pronta. Mas Jesus deu-me a conhecer que eu mesma devia dar o meu consentimento voluntário e aceitá-lo como plena consciência, pois de outra forma não teria nenhum valor. Todo o seu poder consentia no meu ato espontâneo diante dele e, ao mesmo tempo, o Senhor deu-me a conhecer que isso estava ao meu alcance. Podia fazê-lo, mas também podia não fazê-lo. E imediatamente eu respondi: Jesus, aceito tudo o que quiserdes me enviar. Confio na vossa bondade. Imediatamente percebi que por esse ato tinha prestado grande glória a Deus. Contudo, armei-me de paciência. Quando saí da capela, logo enfrentei a realidade. Não quero descrever os sofrimentos em detalhes, mas havia tanto quanto eu poderia carregar. Não suportaria nem uma gota a mais. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 191 e 192. Em determinado momento, de manhã, ouvi na minha alma essas palavras: vai falar com a Madre Geral e diz-lhe que determinada coisa não me agrada em tal casa. O que era não posso dizer, nem qual a casa. Mas a Madre Geral eu disse, embora isso me tenha custado muito. 192. Em determinado momento, tomei sobre mim uma terrível tentação de uma das nossas educandas na casa de Varsóvia, que estava atormentada. Era a tentação de suicídio. Durante 7 dias sofri. Depois de 7 dias, Jesus lhes concedeu a graça e então eu também deixei de sofrer. Tinha sido um grande sofrimento. Frequentemente assumo os tormentos de nossas educandas. Jesus permite que eu faça e também os confessores. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 193 e 194. O meu coração é uma contínua morada para Jesus.
Além de Jesus, ninguém tem acesso a Ele. De Jesus tiro toda força para a luta em todas as dificuldades e contrariedades. Desejo ser transformada em Jesus para me poder oferecer pelas almas com perfeição. Sem Jesus, não me aproximaria das almas, porque sei o que sou por mim mesma. Procuro me impregnar de Deus para entregá-los às almas. 194. Desejo me esforçar, trabalhar, aniquilar-me pela nossa obra de salvar as almas imortais. Não importa se esses esforços abreveriam a minha vida, pois ela já não me pertence, mas é propriedade da congregação. Desejo ser útil a toda a igreja pela fidelidade à minha congregação. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 195. Ó Jesus, hoje a minha alma está como que perturbada pelo sofrimento, nem um raio de luz. A tempestade se esfurece e Jesus está dormindo. Ó meu Mestre, não vou despertar-vos, não vos interrompereis o doce sono. Eu creio que vós me fortaleceis, mesmo sem que eu saiba. Há horas inteiras em que vos adoro, ó pão vivo, em meio às grandes securas da alma. Ó Jesus, puro amor, não necessito de consolo, pois alimento-me da vossa vontade. Ó Altíssimo, a vossa vontade é o objeto da minha existência. Parece-me que o mundo todo está a me servir e de mim depende. Vós, Senhor, compreendeis a minha alma em todos os seus anseios. Jesus, quando eu mesma não posso cantar-vos um hino de amor, admiro o canto dos serafins, por vós tão amados. Desejo, a exemplo deles, mergulhar em vós. Nada conseguiria deter um amor assim, porque nenhuma força tem poder sobre ele. Ele é como o relâmpago que ilumina a escuridão, mas não permanece nela. Ó meu Mestre, formai vós mesmo a minha alma, de acordo com a vossa vontade e os vossos eternos desígnios. Amém. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 196. Uma certa pessoa, como que assumiu a tarefa de me exercitar na virtude de todas as maneiras possíveis. Um dia encontrou-me no corredor e começou a dizer que ela não tinha autoridade para me chamar a atenção, mas ordenou que eu permanecesse no corredor durante meia hora, diante da pequena capela, e aguardasse a Madre Superiora, e quando viesse, depois do recreio, me acusasse de uma série de coisas que ela própria enumerou. E embora não tivesse no meu íntimo a mínima consciência de culpa, obedeci e esperei meia hora pela superiora. Cada uma das irmãs que passava por mim olhava-me com um sorriso. Quando me acusei à Madre Superiora, esta me enviou ao confessor. Quando fui me confessar, o sacerdote logo percebeu que se tratava de alguma coisa que não provinha da minha própria alma e que eu não tinha a mínima ideia sobre essas coisas, e admirou-se de que essa pessoa pudesse dispor-se a me dar tais ordens. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 197, 198 e 199.
Ó Igreja de Deus, tu és a melhor mãe. Só tu sabes educar e fazer a alma crescer. Ó, que grande amor e veneração tenho para com a Igreja, essa melhor mãe. 198. Em determinado momento o Senhor me disse: minha filha, a tua confiança e amor constrange a minha justiça e não posso castigar, porque tu me impedes. Oh, que grande força tem a alma cheia de confiança. 199. Quando penso sobre os votos perpétuos e sobre quem é aquele que deseja unir-me a mim, o meu pensamento fica horas inteiras concentrada nele. Como será isso, já que vós sois Deus e eu vossa criatura? Vós, ó Rei imortal, e eu, mendiga e a própria miséria. Mas agora já vejo tudo mais claramente, pois esse abismo ficará cheio da vossa graça e do vosso amor. Esse amor preencherá o abismo que existe entre mim e entre vós, meu Jesus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 200. Ó Jesus, como a alma se sente profundamente ferida quando ela procura ser sempre sincera e os outros a acusam de falsidade e a tratam com desconfiança. Ó Jesus, também vós passastes por este sofrimento para prestar reparação ao vosso Pai.